A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos juntos para mais um período de devocional, onde eu creio que o Senhor falará muito ao seu coração. Nós estamos orando e lendo o livro de Atos. Hoje nós leremos o capítulo de número 4. Então, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos Atos, capítulo 4, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderem, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém com as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje nós fomos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo que por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se, reconhecendo que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro lhes respondeu: Julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes de vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais do que 40 anos aquele em quem se operara a cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, ora para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Da multidão dos que creram era um só o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia. Bom, eu quero enfatizar para nós aqui, nesse início de manhã, como é que eles lidavam no meio das pressões. Então veja, no versículo 3 nós lemos que um homem foi curado. E aquilo trouxe fúria. As pessoas não entenderam aquela cura. E os apóstolos então passam a ter pressão. E o verso 18 diz que, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Veja, foi dada uma ordem para eles. Talvez você, mais polido da nossa geração, você recebe uma ordem das autoridades, dos governos, de talvez parar de pregar Jesus. Como será que nós reagiríamos no dia de hoje? Veja, o apóstolo Pedro simplesmente faz um questionamento. Verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes vós outros ou a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E a Bíblia diz no verso 21 que eles foram ameaçados. Bom, eles viviam num tempo bárbaro. As ameaças não eram como as de hoje. Acredite, não tinha televisão para cobrir, não tinha direitos humanos. Ali o negócio foi estreito. E o que me chama muito a atenção é o verso 23. Olha que coisa poderosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes anciãos. Ouvindo isso, unânimes. Olha mais uma vez aí a palavra unânimes. Para você que não lembra, a palavra unânime tem a ver com uma mente, com um comum acordo, com a mesma paixão singular. Então vem mais uma vez a palavra unânime. A Bíblia diz que eles, com uma paixão singular, com um só coração, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, o que é que eles fizeram? Começaram a orar, começaram a clamar, começaram a pedir ao Senhor. Senhor, em outras palavras, não quero acrescentar nada que está na Bíblia de maneira nenhuma, mas quero dar uma interpretação. Em outras palavras, Senhor, julga a nossa causa. Olha para nós. Olha o que está acontecendo. Olha o verso 29. A Bíblia diz assim: Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Uau! A palavra intrepidez significa liberdade. Liberdade em falar, franqueza em falar, falar abertamente, sem segredo, sem ambiguidade ou circulação, sem uso de figuras de comparações, com confiança aberta, destemido. Uau! O que eles estão pedindo? Vê que coisa interessante, eles não pediram para parar a perseguição, pelo contrário, eles pediram intrepidez para anunciar o Evangelho. Veja, nós estamos vivendo dias de epidemia, dias de pressões, uma guerra entre o governo federal e os governos estaduais, e decretos que são editados para cá e para lá, e no meio estamos nós, e o que nós fazemos, o que nós faremos, pastor, para onde nós vamos abrir prédio, nós vamos fechar prédio, nós vamos fazer culto online, o que nós vamos fazer? Veja, eu quero estimular você nesses dias a ter o mesmo coração dos apóstolos, pedir intrepidez para anunciar a palavra. Eu tenho recebido relatos de pessoas que estão abertas para o Evangelho e têm recebido a mensagem do Evangelho e têm sido tocados pela mensagem do Evangelho, têm entregue sua vida a Jesus, porque irmãos cheios do Espírito, com intrepidez, estão anunciando a palavra. Eu quero desafiar você nesses dias.
Olha o verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então veja, olha o que eles estão pedindo. Senhor, nos dá intrepidez. Enquanto o Senhor nos dá intrepidez, nós vamos anunciar o evangelho com intrepidez. O Senhor estende a sua mão e opera com cura, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Aleluia. Veja que coisa poderosa. O Senhor entra com sinais, com prodígios e com maravilhas. A nós cabe a intrepidez para anunciar. Para Ele cabe o poder do Espírito para fazer sinais, prodígios, maravilhas, para tocar o coração das pessoas e elas serem transformadas. E aí, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. De repente, eu gosto muito dessa palavra, de repente, sem esperar. Não estamos esperando. De repente algo aconteceu. Houve intrepidez. E eles saíram a anunciar a palavra. Sabe, eu quero declarar no seu coração intrepidez. Intrepidez para anunciar a palavra. Intrepidez para anunciar a verdade do Evangelho, mesmo em meio aos medos, às inseguranças, às crises, às pressões, aquilo que possa vir contra você, mesmo assim. Olha outro texto interessante, 32. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. O texto está dizendo que as pessoas não passavam dificuldade, porque havia graça na igreja. Eles davam testemunho, havia intrepidez e o Senhor os sustentava e a graça era manifesta para eles. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por essa disposição do seu coração. Disposição do seu coração de anunciar o Evangelho com intrepidez. Disposição do seu coração de colocar as suas coisas à disposição do reino. Muitas pessoas estão preocupadas consigo, com as suas coisas, esquecendo dos irmãos. Não faça isso, considere seus irmãos, ame seus irmãos, derrame sobre eles todo o cuidado. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos ter um período para nós orarmos agora, para nós falarmos com o Senhor, nosso Deus soberano, nosso Pai de amor, nosso Pai da glória, aquele que transforma todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa hora, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, ó Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu ali com os apóstolos, no meio da pressão, no meio da perseguição, no meio do medo, no meio das inseguranças, no meio das crises. A palavra diz que eles anunciavam com intrepidez, eles pediam intrepidez. Nós estamos no meio de pressões, de crises e de medos, mas nós pedimos intrepidez, intrepidez ao Senhor, intrepidez do Espírito nos guiando, intrepidez do Espírito nos trazendo direção, intrepidez do Espírito nos levando a avançar, a intrepidez do Espírito marcando o nosso coração. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, assim como foi ali o apóstolo Pedro com o apóstolo João, ó Deus, que uma vez soltos, eles correram para os irmãos para contar o que estava acontecendo, e ouvindo isso, os irmãos de forma unânime levantaram a voz para orar, para clamar ao Senhor. Gera em nós esse coração unânime, gera em nós esse coração de vida, Pai. Nós não oramos para que as pressões naturais simplesmente diminuam e cessem. Não é só isso, Senhor, mas mesmo que as pressões venham sobre nós, nós oramos por intrepidez, assim como os apóstolos tiveram intrepidez para anunciar o Evangelho, intrepidez, e assim como foi feito com eles, onde a tua palavra diz que quando eles oravam, o lugar tremeu, e eles ficaram cheios do Espírito, e com aquilo que eles pediram, com intrepidez, eles saíram anunciando o Evangelho. Reúne o nosso coração com intrepidez. Pai, eu oro pelo dia de hoje, abençoa o dia dos meus irmãos. Mais uma vez eu guardo os meus irmãos nas suas mãos. Eu proíbo todo ataque maligno. Eu determino os meus irmãos guardados segundo a sua vontade, segundo a sua verdade. Pai, eu
determino e guardo a vida dos meus irmãos na sua presença, sabendo que eles são livres, ó Deus, dessa enfermidade, desse vírus. Eu repreendo esse vírus na vida dos meus irmãos. Pai, mais uma vez nós oramos pelos nossos governantes, oro pelo nosso presidente, ó Deus, independente de concordar com ele ou não, eu oro para que o Senhor traga sabedoria para aquele homem, traga sabedoria para que ele conduza a nação, traz para ele, ó Deus, a posição de um homem guardado pelo Senhor. Ó Pai, eu oro no nome de Jesus, pelo governador do estado de São Paulo, nosso estado. Eu oro pelos prefeitos, ó Deus, onde cada um dos meus irmãos moram, aqui em Jundiaí, ó Deus, em Várzea Paulista, ó Deus, aqui em Itupeva, ó, em Cabreúva, em Campo Limpo, ó Deus, entra com a sua misericórdia em Louveira, entra com o seu favor, entra com a sua misericórdia ali em Itatiba, revelando na vida dessas pessoas, ó Deus, o cuidado do Senhor. Enche-os de sabedoria, tua palavra diz para clamarmos, para nós termos vida tranquila, em nome de Jesus. Eu declaro um dia abençoado sobre os meus irmãos, um dia de cuidado, um dia de favor. Ó Pai, intercede pelos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Eu quero declarar na sua vida que você é guardado. Praga alguma vai chegar à sua tenda, crise nenhuma vai te afetar. Eu declaro um dia abençoado para você, um dia onde você desfruta de coisas que você jamais imaginou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre você, que você tenha um dia cheio da vida do Espírito e da intrepidez para anunciar o Evangelho. Aleluia.